Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje dando continuidade à nossa temática, né, da filosofia política, hoje nós vamos tentar refletir, tentar observar um pouco um aspecto, né, um tema que é muito recorrente dentro dessa discussão da filosofia política, que é a pergunta sobre o porquê o ser humano vive em sociedade, né? Por que nós vivemos de algum modo dentro de um aspecto de relacionamento com outros indivíduos, outros sujeitos, né? Todos nós sabemos, isso é inegável, né? Não podemos, até de um certo modo, ser hipócritas de dizer que isso não seria verdade. Todos nós sabemos que no convívio né, nosso, de seres humanos, determinados conflitos, determinados atritos acontecem, né? Então, muitas vezes, claro, às vezes a gente, sei lá, até na infância, ou mesmo depois na fase adulta, sei lá, às vezes tem horas que a gente olha e fala assim, vou largar tudo, vou viver no meio do mato, sei lá, né? E, obviamente, isso, talvez num primeiro momento, até numa atitude impulsiva, isso pareça, né, ser algo efetivamente bastante interessante. Mas nós temos que perceber que esse fator, né, o fator da vida do ser humano em sociedade, ele é muito mais do que simplesmente um aspecto de falta de opção, né? Então, quando a gente olha para a história da filosofia, nós temos muitas respostas, né, ou muitas visões sobre isso, né? E dentre as diferentes visões, as diferentes perspectivas, nós temos, por exemplo, a perspectiva platônica de que o ser humano ele vive em conjunto e vive dentro do Estado, né? Dentro da polis, né? Da cidade-estado, como o grego chamava, considerava, porque isto era natureza do ser humano, né? Então, Platão associava isso ao mesmo ponto de vista do porquê lobos, porque leões, né, sei lá, elefantes vivem em matilha, vivem em grupo, né? Então, para Platão, isso era uma determinação natural. A condição animal do ser humano exigia dele a vida em conjunto. E esta vida em conjunto era realizada, era concretizada dentro da cidade, dentro da polis. Tanto que o ser humano que se isolava da polis, que não participava, que não se envolvia, ele era chamado de idiotes. Quer dizer, aquele que só pensa em si mesmo, aquele que só olha para si mesmo. E daí surge, por exemplo, o nosso termo idiota, né? Aquele que é fechado dentro de si. Aquele que se preocupa com a cidade, aquele que se preocupa com a vida em conjunto é chamado de politikon, né? Então, aquele que entende o porquê da necessidade da vida em grupo, né? Então, para Platão, a organização da cidade, a organização do Estado, ela é maior e mais importante do que a organização do indivíduo. E isto é um fator importante e necessário de se compreender, porque na perspectiva platônica, o indivíduo existe para a polis e não o contrário, né? A polis ela existe por natureza e o indivíduo é que se insere dentro dela. Então não é aquela coisa assim, faz o que você quiser, como a gente mais ou menos pensa hoje. Não. O indivíduo precisa fazer aquilo que a polis tem necessidade de que ele faça, né? Então, esse é um aspecto, ou é uma interpretação do porquê, né, dos motivos desse convívio, né? Bom, uma outra interpretação que nós temos, essa já mais recente, meados mais ou menos do século XVII, agora, né, depois de Cristo, é a interpretação que Hobbes dá para esta visão, né? Thomas Hobbes, né, um filósofo inglês. Hobbes ele diz que a vida do ser humano em sociedade, né, a vida do ser humano em grupo, ela está pautada no quê? Ela está pautada na necessidade. E que necessidade é essa? No simples fato
de que eu e de que ninguém no mundo é capaz de produzir tudo aquilo que ele precisa, né? Então vejam que se para Platão a condição de sobreviver dentro de dentro de uma comunidade é uma condição natural, para Hobbes é como se fosse uma escolha e, portanto, uma condição social, né? Hobbes entende que o ser humano ele só se associa com outras pessoas, com outros indivíduos, por puro interesse. Então, na prática, não existe nenhum fator, não existe nenhum aspecto de colaboração humana feita sem algum tipo de interesse, feita sem algum tipo de, como que eu posso dizer, de segundas intenções, né? Por quê? Porque para Hobbes, essencialmente, o ser humano é egoísta. E tudo o que ele faz para si mesmo. Então, mesmo vivendo dentro de uma sociedade, mesmo vivendo dentro de um grupo, eu estou ali porque eu vejo algum tipo de vantagem nisso, né? E uma das vantagens nisso, por exemplo, é a seguinte: se eu decidir, né, e me isolar, como eu brinquei no início aqui, né, me isolar no meio do mato e viver completamente isolado da sociedade, eu posso até ter uma certa paz, uma certa tranquilidade, que as pessoas não vão me encher o saco, mas ao mesmo tempo eu vou ter alguns problemas, como por exemplo, eu vou ter que produzir tudo o que eu preciso, desde alimentos, roupas, a minha própria casa, né? E a minha própria condição de sobrevivência, a manutenção da minha vida, ela é colocada em risco, né? Porque já que, por exemplo, eu não tenho ninguém, se eu adoecer, se eu sofrer um acidente, eu vou morrer, né? Porque ninguém vai me atender, ninguém vai me socorrer, ninguém vai poder, né, fazer nada por mim. Literalmente, eu vou ter que me virar e ponto final, né? Então, essas duas perspectivas, elas são importantes da gente pensar e discutir dentro da filosofia política, porque, de um certo modo, elas orientam, né, ainda hoje as nossas perspectivas até do ponto de vista da nossa própria concepção do Estado e das nossas relações políticas, né? Quer dizer, nós vivemos em grupo, né? Nós convivemos realmente por uma questão de necessidade, ou nós vivemos em grupo, nós convivemos por uma questão de interesses, né? Essas duas noções, essa pergunta, ela é importante por quê? Porque se eu entendo efetivamente que eu vivo em grupo por uma questão de necessidade, seja essa necessidade natural, sei lá, de um certo modo eu posso desenvolver uma ideia, uma perspectiva de que a minha ação, do mesmo modo que eu sou ajudado por outros, eu também devo ajudar, por quê? Porque a sociedade é um ambiente de troca, é um ambiente de relação, é um ambiente onde a gente dá e recebe, né? Se eu compreendo que a vida dentro da sociedade ela é simplesmente uma questão de egoísmo, né, uma questão de interesse, eu posso também pensar o seguinte, eu falo, bom, a partir do momento em que eu tenho os meus interesses aceitos, cumpridos, não há motivo nenhum para que eu faça outra coisa. Não porque eu vou ajudar, porque eu vou, como se diz, né, por que eu vou me estressar com alguma coisa, né? Então, essas duas vertentes ou essas duas noções agem muito, né, ou influenciam muito o que nós temos em termos de realidade, né, de convívio, de sobrevivência, naquilo que nós podemos chamar, assim, talvez, de um espírito mais comunitário, né, e naquilo que nós podemos chamar, talvez, de um espírito mais individualista, né? E isso pode ser levado dentro de qualquer esfera, até dentro da própria esfera religiosa, né? Do ponto de vista religioso, do ponto de vista da minha prática religiosa, eu pratico ou eu tenho a minha determinada fé, a minha prática religiosa com a finalidade de, sim, me construir, me elevar, me ajudar, mas ajudando a outrem,
né? Então, proporcionando a outros também a ajuda, o que eu particularmente acredito do ponto de vista, né, cristão, da própria ideia de caridade, etc. Ou a religião, ela se torna, ela passa a ser para mim uma ferramenta de uso único, exclusivo e pessoal, onde eu utilizo a ferramenta como uma ferramenta, um elemento para garantir aquilo que eu quero, né? Vamos dizer assim, uma ideia de salvação, por exemplo, de remissão de pecados e tal, mas que dane-se o resto, né? Essa é uma reflexão muito importante de se fazer. Por quê? Porque no mundo em que nós vivemos, a característica individualista da própria concepção de religião, das próprias noções religiosas, hoje vem crescendo muito, né? Hoje vem se destacando muito dentro do cenário religioso, não só do catolicismo, mas de diferentes religiões ao redor do mundo. Quer dizer, a prática religiosa é algo para a comunidade, né? E quando eu digo isso, não estou falando só do rito lá da missa que é feito tantas. Não, estou falando a religião de um modo geral. Ela é feita e, né, eu faço parte de um contexto de comunidade, de um contexto de grupo, de um contexto de sujeitos que precisam de ajuda e que vão ajudar e que, né, se fazem efetivamente, utilizando um termo teológico, eclésia, né? Ou a religião é só um ponto onde eu vou lá para me sentir bem, a religião é só um ponto onde eu vou lá para satisfazer, de algum certo modo, assim, o meu próprio ego, as minhas próprias necessidades pessoais e eu não estou nem aí efetivamente para o próximo, né? Então, essa é uma reflexão do ponto de vista político, né, da filosofia política, que é muito importante para nós também dentro do aspecto da perspectiva religiosa. Ok, gente? Então, aqui fica mais um pouquinho disso, né? A gente vai continuar aí mais algumas aulas exatamente dentro dessa perspectiva da filosofia política, né? Mas essa é uma outra reflexão, né, que eu quis trazer para você. Semana passada a gente fez um aspecto mais introdutório e agora a gente vai tentar perceber como que a questão da política, né, da filosofia política interfere efetivamente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Ok? Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.